Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 20 de setembro de 2020, 25º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado. Invocai-o, enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Diz o Senhor: estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto
da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. De fato, o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, na 10ª hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faz o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na 10ª hora, cada qual recebendo 1 denário. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que receberiam mais. Eles também receberam cada qual 1 denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora só
e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que hoje está em Isaías, capítulo 55, versículos do 6 ao 9. Vamos iniciar no versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nunca esteve tão perto de nós como está agora, como está nesse tempo. Desde que Deus se encarnou, Jesus Cristo morreu por nós na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o seu Espírito Santo em nós. Deus está dentro de nós, irmãos. Olha, essa passagem de Isaías foi escrita aproximadamente 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Ano 600 antes de Cristo. Isaías escreveu isso, Deus não estava tão perto de nós ainda. Nós estávamos impossibilitados de estar em comunhão com Deus, em comunhão. Nós estávamos fora da amizade com Deus, Deus estava longe de nós. Mas, mesmo Deus estando longe de nós, Ele nunca deixou de amparar-nos, nunca deixou de cuidar de nós. A gente vê em toda a história no Antigo Testamento, toda a história da salvação de Deus que começa lá em Abraão, e é plenamente realizada em Jesus Cristo. Então, o santo profeta Isaías está dizendo aqui: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achá-lo, invocai-o. Deus não estava tão perto assim naquela época. Não como está hoje em dia, não como está agora. Deus está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, meus irmãos, através do santo batismo. E mais do que isso, nós podemos visitar nosso Senhor Jesus Cristo quando quisermos, a hora que quisermos, pessoalmente, no Santíssimo Sacramento, no Sacrário, no Santíssimo. Jesus está exposto lá para nós, 24 horas. Sabia que antigamente, nos tempos antigos, não era qualquer um que podia chegar e falar com o rei, sabe? Um rei mundano que eu tô falando, um rei terreno desse mundo aqui. Antes, se você chegasse numa audiência, invadisse uma audiência de um rei, você podia até ser morto, sem ser convidado, sem ser chamado, sem ser pronunciado. Se você simplesmente invadisse o salão real, você podia até ser morto. Você marcar uma audiência com o rei, você tinha que marcar com vários dias, até meses de antecedência. Isso se conseguisse marcar. Isso eu estou falando de um rei mundano, um rei terreno. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E está presente para nós, na humildade, na mansidão do sacrário, do Santíssimo. É só irmos até Ele e deixarmos Deus derramar suas graças em nós. Jesus Cristo que se faz pão por amor a nós, no Santíssimo Sacramento, no Sacrário, prisioneiro de amor por nós. Como eu estava dizendo, Deus nunca esteve tão perto como está nesses 2000 anos. Desde que Deus se manifestou em Jesus Cristo, se encarnou em Jesus Cristo.
2000 anos de presença real de Deus no meio de nós. Corpo, sangue, alma e divindade. Presente dentro de nós, através da Santíssima Eucaristia. Nos transformando de dentro para fora a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, esse é o tempo favorável. Esse é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia. Não temos que aproveitar esse tempo. Não podemos deixar passar esse tempo. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto pode ser achado. Porque pode chegar um dia que esse tempo vai acabar. E vai chegar esse dia. O tempo da graça vai acabar. O tempo da misericórdia vai acabar. O tempo favorável vai acabar e vai vir um julgamento. E aí, meus irmãos, não vai ter mais espaço nem tempo para conversão. Então busque o Senhor enquanto há tempo. O tempo da conversão é hoje, é agora. Não existe conversão pós-morte. Pós-morte existe julgamento. Então aproveite, meus irmãos, a misericórdia do Senhor, enquanto pode ser achada. Porque o próprio Jesus Cristo nos disse no Diário de Santa Faustina: quem não entrar pela porta da minha misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Eu não sei você, mas eu quero passar pela misericórdia. A conversão é agora, é hoje, é para já. E o profeta nos fala, inspirado pelo Espírito Santo, no final dessa passagem, dessa leitura: estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. O próprio Deus falando, meus irmãos, o próprio Deus falando, nosso Senhor está falando. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos caminhos, não são os nossos pensamentos. O nosso caminho, nossos pensamentos muitas vezes é levado pela nossa má inclinação, pelos nossos pecados, pela nossa miséria, pela concupiscência da carne que existe em nós. Nossos caminhos e pensamentos são levados a isso. Mas os caminhos e os pensamentos de Deus nos levam à santidade, nos levam à conversão, nos levam à vida eterna. Nossos caminhos e pensamentos nos levam ao mundo, às coisas terrenas, à terra. Os caminhos e pensamentos de Deus nos levam ao céu, à glória, à eternidade. As coisas do alto, as coisas celestes. Quanto o céu está acima da terra, assim estão os pensamentos e os caminhos de Deus acima dos nossos. Porque quem pensa nas coisas do céu, rejeita as coisas da terra. E quem pensa nas coisas da terra, rejeita as coisas do céu. Ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode amar a Deus e amar o mundo. Se você ama a Deus, você rejeita o mundo. Se você ama o mundo, você rejeita a Deus. É simples assim. Vamos meditar o Salmo responsorial, que é o Salmo 144. O Senhor está perto da pessoa que o invoca, ou seja, nós temos que invocar o Senhor, que o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Mas tem um detalhe, que diz no último estrofe desse versículo: é justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, ou seja, é santo em toda a obra que ele faz. Nós somos a obra do Senhor, nós somos a obra de Deus. Deus faz a sua obra em nós e através de nós. Os santos e santas da nossa igreja católica, apostólica, romana, demonstram claramente a obra do Senhor, a obra de Deus nos santos. É claríssima. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ou seja, o que é invocar o Senhor lealmente? Tem um vídeo aí que a gente medita um pouco sobre isso, sobre fidelidade e lealdade. E eu queria corrigir algumas coisas que eu falei. Então, fidelidade e lealdade. Ser leal a Deus não é você só ter prazer nas coisas de Deus. Não é só isso. Porque se ter prazer nas coisas de Deus é muito bom, é excelente, é muito bom mesmo. Né? É uma prova viva de que você teve um batismo no Espírito Santo, você teve um encontro pessoal com Cristo, você tem prazer nas coisas de Deus, você tem prazer em ler a palavra de Deus, você tem prazer em meditar a palavra de Deus, você tem prazer em ir na Santa Missa, participar da Santa Missa, do santo sacrifício do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, comungar do corpo e sangue de Cristo, você tem prazer em orar, tem prazer em tudo isso, é maravilhoso. Mas ser leal não é só ter prazer. Ser leal é você fazer isso mesmo sem prazer, mesmo sem vontade. Isso é lealdade, isso é fidelidade. Porque se você só faz porque tem prazer, né, vai chegar uma hora que Deus vai tirar isso de você. Deus vai tirar o prazer de orar, o prazer de ler a palavra, o prazer de assistir a Santa Missa, o prazer de todas essas coisas. Porque Deus vai querer ver se você faz isso para ter prazer, né, ou você faz isso porque você realmente ama Deus. Fazer as coisas de Deus para ter prazer. Estou falando que é melhor, é infinitamente melhor. Não estou dizendo que é errado. É infinitamente melhor você ter prazer nas coisas de Deus do que nas coisas do mundo. Né? Infinitamente melhor. Não estou comparando uma coisa com a outra.
Mas o gozo, o prazer nas coisas de Deus é maravilhoso. É infinitamente superior a qualquer prazer mundano, infinitamente superior. O gozo no Espírito Santo, no Espírito, é infinitamente superior a qualquer prazer mundano. Mas assim, o que eu estou dizendo é, você não tem que fazer as coisas só para ter prazer. Você não tem que fazer as coisas de Deus só para ter prazer. Tem que fazer por amor, por fidelidade, por lealdade. Uma hora que Deus vai tirar isso de você, vai tirar esse prazer, vai tirar essa gana, esse fervor, né? Esse fervor primitivo, inicial, da primeira conversão, vai diminuir. Assim, não é bom diminuir, mas vai diminuir. É inevitável. Mas assim, a questão é, se você vai continuar fazendo as coisas de Deus, mesmo sem prazer, porque aí sim Deus vai ver que você realmente ama Ele, que você realmente ama Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Não tem que amar a Deus pelo prazer que Ele te dá, mas tem que amar a Deus pelo que Ele é, simplesmente pelo que Ele é. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, Jesus Cristo, que nos dá o céu, a vida eterna. E sim, lá no céu, na glória, junto a Deus, junto à Virgem Maria Santíssima, todos os santos e anjos de Deus, vamos ter prazer, felicidade, gozo eterno, sem limite, sem medida. Felicidade eterna junto a Deus. Aí sim. Vamos meditar agora essa segunda leitura lindíssima de São Paulo. E aproveitar para também fazer outra correção. Outro vídeo também que eu fiz anteriormente, eu disse algo que não condiz com a realidade. Por causa da minha miséria. Uma miséria minha. Eu disse que os santos e santos, nossa igreja, todos eles tinham medo da morte. E isso é uma mentira, isso não é verdade. Eu estava explicando sobre a justiça, o julgamento divino e tal, que a gente tem que temer o julgamento de Deus, então eu exagerei um pouco a falar que todos os santos têm medo da morte. Isso é mentira, não é verdade. É muito pelo contrário. A maioria dos santos, grandes santos, todos eles desejavam a morte. A maioria deles desejava o martírio, morrer, derramar seu sangue por Jesus Cristo. Essa é a verdade. Como São Paulo fala aqui nessa leitura. Por que a gente tem medo da morte, irmãos? Porque simplesmente nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Nosso pecado faz a gente temer a morte. Porque mesmo inconscientemente a gente sabe que a gente morrer nesse pecado, ou falando em pecado mortal, de morrer em pecado mortal a gente se condena ao inferno, né? Não tem conversa. Mas mesmo se não for pecado mortal, a gente morrer em pecados veniais que a gente não consegue livrar desses pecados veniais, é perigoso também. Vai ficar um bom tempo no purgatório para se livrar desses pecados veniais. Mas assim, os santos não tinham medo da morte porque eles sabiam que a morte é o que nos une a Cristo. A Páscoa, a morte é a nossa união completa, plena, infinita a Cristo. Os santos queriam se unir a Cristo como nada desse mundo mais enchia os olhos dele. Nada, só Cristo, só Jesus Cristo. Queriam essa união perfeita com Cristo. Só vamos ter após a morte, ou na segunda vinda de Jesus Cristo. Vocês desejavam a morte, desejavam o martírio. Eu dizer que os santos desejavam, tinham medo da morte, eu tô colocando a minha miséria nos santos, né? Porque eu sou muito pecador, eu sou muito miserável, entendeu? Eu tenho medo da morte. Porque, não sei porquê, porque eu acho que nessa vida aqui tem alguma felicidade ainda pra mim que é muita miséria da minha parte isso, é muita miséria achar que eu vou ter alguma felicidade nessa vida que é superior ao que eu vou ter no céu. É uma miséria enorme da minha parte isso. Eu sou muito pecador, muito miserável, por isso eu penso isso. Mas os santos não. Os santos de Deus, eles desejavam a morte, desejavam o martírio, desejavam derramar seu sangue por Cristo, porque eles sabiam que assim eles recebiam um batismo de sangue, iam direto para o céu, não passavam nem pelo purgatório. Direto se unia a Cristo. Os santos chegaram num nível de santidade, de intimidade com Deus que é fora da nossa compreensão. Uma pessoa mundana, terrena, completamente carnal, falar que deseja a morte, é loucura. Para essa pessoa é loucura. Alguém falar que deseja a morte. Uma pessoa terrena, carnal, que só pensa na terra, nas coisas desse mundo aqui, que não consegue enxergar além disso. É loucura, vamos dizer que pessoa que deseja a morte. Isso não é depressão, isso não é tristeza, não. É realidade. Meus irmãos, o céu é infinitamente melhor do que qualquer coisa aqui na terra. Nada nesse mundo se compara às coisas do céu. O que Deus preparou para nós na eternidade. As maravilhas que Deus preparou para nós gozar eternamente no paraíso. Nenhuma pequena felicidade desse mundo se compara a essa felicidade eterna no céu. São Paulo entendeu bem isso, porque ele diz na leitura dele: Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Ou seja, meu corpo vai glorificar a Cristo, seja vivendo e sofrendo nesse mundo as coisas desse mundo, as perseguições, as injúrias, as caluniações,
Meus irmãos, o que São Paulo sofreu, o que o corpo de São Paulo glorificou a Cristo nesse mundo. Olha, em Atos dos Apóstolos está uma pequena parte só de tudo que São Paulo sofreu aqui. Chicotada, apedrejamento, prisão, espada, fome, nudez, sede. São Paulo, nossa, que o corpo de São Paulo glorificou a Cristo aqui, sofrendo, padecendo nesse mundo. E também a morte gloriosa nele, foi decapitado em Roma. Glorificou a Cristo com a morte dele também. Ele diz: pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo chegou no nível de profundidade, de santidade, de intimidade com Cristo, que ele dizia: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse corpo aqui que vocês estão vendo, essa carcaça aqui, não sou eu que estou vivendo aqui dentro, é Cristo que vive em mim. Eu vivo para Cristo. O meu viver é para servir a Cristo, é para amar a Cristo, para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho de Cristo, para que Cristo seja amado, para que Cristo seja glorificado em mim. Isso que eu vivo, para Cristo. Não vivo para o mundo, não vivo para mim, vivo para Cristo. Então, viver nesse mundo, para mim, só tem sentido se for em Cristo, servindo a Cristo, amando a Cristo, pregando a palavra de Cristo. Esse é o sentido da minha vida, amar e servir a Cristo. São Paulo entendeu isso perfeitamente. Ele diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou seja, enquanto eu estou nesse mundo, eu estou servindo a Cristo, eu estou vivendo para Cristo. Agora, morrer para mim é lucro, porque eu sei que lá é muito melhor, no céu é muito melhor, nem se compara aqui. Continua: entretanto, se o viver na carne significa que o meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Ou seja, ele está em dúvida, né? São Paulo não sabia se queria morrer ou se queria viver. Ele sabia que viver para ele é Cristo, é útil viver, né? É frutuoso, ou seja, pela pregação de São Paulo que nós estamos aqui hoje pregando a palavra, meditando a palavra. É pela pregação de São Paulo que nós estamos aqui hoje, né? Nós somos pagãos, não somos descendentes na carne de Israel, não somos judeus, israelitas, né? Somos descendentes no Espírito em Jesus Cristo, mas nós estamos aqui hoje por causa de São Paulo, pelo servo de Cristo, São Paulo. Nós estamos aqui hoje. Pode estar frutuoso nisso. Nossa, metade do Novo Testamento é São Paulo. O viver na carne de São Paulo foi tão frutuoso que eu nem sei comparar. Esse pregou mais que todos os outros apóstolos. São Paulo continua: sinto-me atraído para os dois lados. Tenho um desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe melhor. Ou seja, sair dessa vida, dessa carne, desse corpo e eternamente na glória com Cristo no céu. Seria de longe melhor, de longe. Não só é por causa dos nossos pecados, é por causa da nossa miséria, nossa concupiscência da carne, que nós achamos que nessa vida, aqui nesse mundo, tem alguma felicidade que seja igual ou superior ao céu. E não tem, irmãos, não tem. Temos que entender isso. Por mais que a gente entenda isso na mente, a nossa carne grita para prazer, para as coisas do mundo e ser feliz aqui nesse mundo. Nossa carne grita para essa felicidade aqui nesse mundo, que é mentira, é engano, é ilusão, é desgraça, é morte. A gente não possa ser feliz aqui nesse mundo, não possa... A gente pode, mas a questão é, nenhuma pequena felicidade desse mundo vai ser igual ou superior à felicidade que Deus preparou para nós no céu. Porque tem felicidades que são justas, não são pecados mortais, não são pecados que levam à morte, levam à desgraça, à morte eterna, não. Tem felicidades que são justas, felicidade de fazer uma faculdade, de casar, construir uma família, são felicidades justas, né? Trabalhar, né, ascender no emprego, ter um sucesso profissional bom, é bom isso, não estou dizendo que é errado isso, é justo, é louvável, mas nada disso se compara ao céu, nada disso, nem de longe. O que Deus preparou para nós, se nós perseverarmos, se formos firmes, até o final, na graça de Deus, é infinitamente superior, tudo isso. Infinitamente melhor do que tudo que possamos imaginar sequer. São Paulo fala: tem um desejo de partir para estar com Cristo, mas para mim é melhor, para vocês é melhor, quer dizer, né, que eu continue aqui. Para mim seria de longe melhor partir, estar com Cristo, mas para vocês é melhor que eu continue aqui pregando, evangelizando. Para vocês é melhor que eu continue, né? Para vós é necessário que eu continue neste mundo. Agora São Paulo nos fala, para finalizar essa passagem, essa segunda leitura: olha, só uma coisa importa. Esse dilema de ir, não ir, de ficar, de ir, independente de tudo isso, só uma coisa importa, só uma coisa. Essa coisa é: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Só isso importa, irmãos. Temos que viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo. E como nós vamos viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo? Lendo
a palavra de Deus, lendo o Evangelho de Jesus Cristo. Lendo, mas não só lendo, lendo, compreendendo, entendendo o que você está lendo. Aí sim, guardando no coração. É um processo, você tem que ler, tem que entender, tem que compreender, tem que buscar o conhecimento de entender o que está escrito aqui. E vem de Deus só. Essa sabedoria de entender as Sagradas Escrituras, essa sabedoria de entender as Sagradas Escrituras só vem de Deus. Então temos que entender isso, clamar a Deus essa sabedoria para entender as Sagradas Escrituras, que vem do Espírito Santo. Então temos que entender, compreender a palavra de Deus. Depois que a gente compreender e entender, temos que guardar no coração para não esquecer. Temos que guardar no coração, temos que amar, temos que apaixonar pela palavra de Deus. Se apaixonar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Assim que a gente se apaixonar, que guardar, aí vem o próximo passo, o próximo último passo que nos leva ao céu, que nos leva à perseverança, que é a prática. Temos que praticar a palavra de Deus, temos que viver a palavra de Deus, temos que ser um evangelho vivo nesse mundo. Temos que ser o evangelho vivo andando nesse mundo, o evangelho de Jesus Cristo. E praticar a palavra de Deus. Praticar o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho de salvação, é a palavra de salvação. Temos que viver a radicalidade do evangelho e perseverar, porque aí seremos salvos. Vou meditar agora o evangelho de Jesus Cristo, que está hoje em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. E diz assim: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O que significa isso? O reino dos céus é o patrão é Deus. Deus que sai para procurar trabalhadores para o reino dos céus, ou seja, a sua vinha, que é o mundo aqui, mas o reino dos céus começa aqui nesse mundo. O reino dos céus começa aqui e agora. O reino dos céus está na igreja, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a vinha de Deus, a igreja. Mas antes da igreja existir, Deus já havia procurando trabalhadores para a sua vinha. Em todo o Antigo Testamento, os profetas, todos os justos e justas de Deus, de madrugada, ou seja, lá atrás, lá, desde Abraão até aqui, de madrugada, combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Essa moeda de prata é a salvação. Uma moeda de prata, um denário, é a nossa salvação, essa moeda de prata. E combinou com eles uma moeda de prata, né? E mandou para a vinha, mandou para evangelizar o povo, como os profetas, mandou os profetas para pregar a palavra de Deus, para trabalhar pelo reino dos céus. Diz aqui, às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Ou seja, estavam desocupados, não estavam ainda trabalhando pelo reino dos céus, não estavam trabalhando pelo reino de Deus, estavam desocupados no mundo, na vida do mundo, fazendo as coisas do mundo, terreno aqui, né? Ninguém tenha pregado a palavra para eles ainda. Mas com isso, eles ainda não entendiam a importância de trabalhar pelo reino dos céus. O patrão disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo a meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Ou seja, lá de madrugada, aí vai andando os horários. Essa cronologia, né, de madrugada, vai andando os horários, é desde Abraão até Jesus Cristo. Desde Abraão. É toda a cronologia da salvação de Deus que nos dá. Todo o Antigo Testamento, todo Moisés, Josué, José do Egito, todos esses justos que trabalhavam pelo reino de Deus. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, ou seja, quando acabou o expediente. Quando acaba o nosso expediente, irmãos? Ou quando morrermos, né, e fomos para o nosso juízo particular, ou no juízo particular, no juízo final de Jesus Cristo, vier na segunda definitiva volta. Aí vai acabar o expediente. Aí vamos ter o que merecemos, vamos pagar. Deus vai nos dar o que for justo, com base nas nossas obras. Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Ou seja, estranho, né? Começar pelos últimos, né, que chegaram até os primeiros. Que independentemente do tempo, desde o que começou lá de madrugada, cedinho, até o que começou às 5 horas da tarde, vão receber o mesmo pagamento, ou seja, a salvação, a moeda de prata, que perseveraram na vinha, que não abandonaram a vinha. É estranho, né? Começar pelos últimos até os primeiros, ou seja, os que chegaram às 5 horas da tarde vão receber antes do que os que trabalharam o dia todo. Mas a lógica de Deus não é a nossa lógica. Então todos receberam. Mas os que tinham recebido
tinham começado a trabalhar antes, primeiro, reclamavam, murmuraram do patrão, porque o patrão deu a mesma salvação, a mesma moeda de prata àqueles que chegaram muito tempo depois. Ou seja, aqueles que nasceram na igreja, cresceram na igreja, estão na igreja há anos, né? Estão com a sua salvação. Não por tempo de igreja, porque isso não salva ninguém. É por conversão, abertura de coração, mas acho que vocês entenderam. Já meditamos sobre isso outro dia. Mas assim, vamos supor que a pessoa está firme, está com o coração aberto para a graça de Deus, tá? Mas se bem que se a pessoa tivesse com o coração aberto para a graça de Deus, ela não ia ficar murmurando, reclamando do outro que vai ser salvo. Mas tudo bem, vamos estipular aqui que a pessoa está anos na igreja. Tá salva já, entre aspas, tá salva. Mas aí chega outra pessoa que nunca frequentou uma igreja, nunca frequentou, mas em algum momento, uma pregação, um acampamento, não sei, em algum lugar, a pessoa teve uma experiência com Deus, um encontro pessoal com Cristo, um Espírito Santo desceu, ungiu, aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo, e a pessoa se converte e vai para a igreja, e vai, e está firme na fé, e na palavra, na oração. Aquela pessoa está completamente mudada, está outra pessoa, está nova criatura. E aquelas pessoas que viam aquela pessoa que vivia no erro, se revolta com isso. Se revolta. Como essa pessoa que era uma mundana, uma perdida, está aqui agora na igreja, está firme na oração. Mas que absurdo, essa pessoa era para se condenar no inferno. Olha isso, cara. Cara, é triste, eu tô rindo, não sei porque eu tô rindo, cara. Isso é triste, cara. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. A gente é muito miserável, a gente é muito pecador. Cara, a gente é muito pecador. A gente fica com raiva porque o outro vai se salvar. Meu Deus, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Que absurdo, cara. A gente fica com raiva da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. A gente acha que não precisa da misericórdia de Deus, porque a gente já é muito justo, já é muito santo, né? Então a gente não precisa. Meu Deus do céu. Quanta falta de conversão. Meus irmãos, nós devemos nos alegrar, não ficar com raiva, com inveja, não, devemos nos alegrar por quantos pecadores se converterem melhor. Não importa a hora, a data que eles se converteram, enquanto houver vida, há esperança de salvação, há esperança de conversão, de perdão. A misericórdia de Deus é infinita, o perdão de Deus é infinito. Como diz o Salmo de hoje, né, uma estrofe que diz: misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Toda criatura, irmãos. Todos nós somos abraçados pelo amor, pela misericórdia de Deus. Como nós vamos ficar com raiva que nosso irmão vai se salvar, que nosso irmão se converteu, encontrou a Deus? Pelo amor de Deus, que pensamento pequeno, pensamento mesquinho. O pensamento de Deus não é mesquinho que nem o nosso. Como diz o Evangelho de primeira leitura de hoje, meus pensamentos estão muito acima dos vossos pensamentos. Meus caminhos estão muito acima dos seus caminhos. Deus não é mesquinho que nós somos. Não é. Deus pensa na eternidade, o homem pensa na terra. Portanto, irmãos, temos que nos alegrar com a salvação de todos os nossos irmãos e irmãs, cada um deles, não importa a data que se convertam, o dia, o horário, mesmo que se convertam uma hora antes de morrer, louvar e glorificar a Deus por isso. Louvar e glorificar a Deus pela salvação que Ele dá a todos nós. O pensamento de inveja, de raiva, de revolta, porque o irmão vai se salvar, isso só mostra nossa falta de conversão, nossa falta de conhecimento de Deus. Porque uma pessoa que conhece a Deus não vai ficar com esses sentimentos no coração. Com isso, Jesus encerra esse evangelho. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ou seja, irmão, aquele que está achando lá que é o primeiro, que chegou na primeira hora, que nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, né? Esse aí vai ser o último. E o primeiro lá que se converteu na última hora, no último ano de vida, sei lá, vai ser o primeiro. O último vai ser no céu. Todos nós devemos receber a nossa salvação, a moeda de prata. Vai ser para todos. Todos que se converterem, independentemente do horário, do dia, independentemente disso. A salvação vai ser igual para todos. Mas o céu não é igual para todos. Mas esse é assunto para outra hora, né? Cada um tem o seu nível de glória no céu. Isso é independentemente da vida que você levou aqui. Mas esse é assunto para outra hora. Mas a salvação, o céu é para todos. A moeda de prata é para todos que se converterem, que se arrependerem de seus pecados e buscarem a Deus e clamarem a misericórdia do Senhor, que é infinito no perdão. É isso, vamos finalizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.